Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te mostrar o que eu faria se estivesse completamente sem dinheiro. E mais do que isso, eu quero te mostrar o que eu fiz quando essa foi a minha realidade. Porque o que eu vou te explicar aqui não é teoria nem filosofia bonita, é o que transformou minha vida quando eu ainda não tinha nada e que continua sendo o princípio central da minha prosperidade até hoje. A base disso vem de um livro chamado A Ciência de Ficar Rico. Talvez você já tenha ouvido falar dele. É o livro que inspirou o filme O Segredo, mas vai muito além da ideia de pensar positivo. Esse livro fala sobre a ciência da criação mental, sobre o poder de sustentar um pensamento, mesmo quando tudo à sua volta parece negar aquele pensamento. E o trecho que mais me marcou é exatamente o que eu quero compartilhar com você hoje, porque ele explica a diferença entre viver reagindo à realidade e viver criando a realidade. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero te lembrar de algo importante. Se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A seção Prosperidade Sem Esforço já está aberta. Nela, eu vou te ajudar pessoalmente a programar sua mente para ganhar dinheiro de forma leve, automática e natural. O link para participar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora preste atenção. O livro diz o seguinte: pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é o trabalho mais difícil do mundo. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde. Porque quando olham para a conta bancária vazia, acreditam na aparência. E quando acreditam na aparência, elas criam mais daquilo que veem. Mas o autor explica que a aparência é apenas uma ilusão temporária e que a verdade é aquilo que você escolhe sustentar dentro da sua mente. Ou seja, a falta é uma aparência, a abundância é a verdade. E é por isso que pensar riqueza em meio à escassez exige poder. Mas esse poder é o mesmo que transforma o invisível em visível. Quando eu entendi isso, eu parei de tentar resolver o problema com esforço e comecei a resolver com consciência. Porque não é a luta que muda a realidade, é a vibração que você escolhe manter, mesmo quando tudo parece dar errado. A partir daqui, eu quero te mostrar exatamente como que eu fiz isso na prática, no momento mais difícil da minha vida. Quando eu falo sobre poder mental, sobre reprogramação, sobre o subconsciente, não é teoria. Eu vivi isso. E o que eu vou te contar agora talvez pareça simples, mas foi o divisor de águas da minha vida. Eu lembro de um dia específico, uma daquelas fases em que as coisas parecem completamente fora do controle. Sabe quando você olha em volta e pensa, cara, como é que eu cheguei aqui? Eu estava nesse ponto, com o dinheiro contado para comprar o básico do básico, papel higiênico, sabonete, creme dental, e é nessas horas que a mente antiga tenta assumir o controle. Aquela voz que diz, tá vendo? É sempre assim, nada dá certo, é difícil para você, a vida é pesada mesmo. Mas, naquele dia, por algum motivo, algo dentro de mim decidiu reagir diferente. Em vez de reclamar, eu olhei para aquelas pequenas coisas, aquele sabonete barato, aquele pacote de papel higiênico, e pensei, que bom que eu tenho isso. E naquele instante, algo mudou. Foi como se pela primeira vez em muito tempo, eu tivesse sentido o poder real da gratidão. Não uma gratidão forçada, de quem tenta se convencer de que está tudo bem, mas uma gratidão verdadeira, que vem quando você percebe que mesmo no pouco, ainda existe o suficiente. E foi aí que tudo começou a se reorganizar, porque a verdade é que a vibração de quem reclama é uma, mas a vibração de quem agradece é outra completamente diferente. Enquanto eu reclamava, eu reforçava a aparência da escassez. Mas quando eu comecei a agradecer, eu me alinhei à verdade da abundância. E como diz o livro, ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Naquele momento eu entendi o que essa frase realmente significa. Ela não está falando de dinheiro em si, está falando de vibração. Se você vibra não tenho, o universo entende que você é alguém que não tem e te entrega mais experiências de falta. Mas se você vibra eu tenho, mesmo que ainda seja pouco, o universo responde à sua vibração de posse e as oportunidades começam a surgir. Foi o que aconteceu comigo. Nada externo mudou de um dia para o outro. Mas internamente, tudo começou a se transformar. Eu parei de olhar para o que faltava e comecei a olhar para o que existia. E é curioso porque quando você muda o foco, o mundo inteiro parece se reorganizar para te provar que você estava certo em mudar. Naquela fase, eu ainda não entendia nada sobre frequência, vibração ou física quântica. Mas, intuitivamente, eu tinha acessado a base da criação consciente. Senti que você já tem, mesmo antes de ver, porque o sentimento é a linguagem do subconsciente e o subconsciente é o motor da realidade. A partir dali, eu decidi que nunca mais permitiria que as aparências ditassem o que eu acredito. Porque quando você aprende a manter o pensamento na verdade,
o cenário começa a se dobrar diante da sua fé. E é sobre isso que eu quero falar no próximo ponto. Como sustentar essa nova vibração quando tudo à sua volta ainda parece difícil. Depois daquele dia, eu comecei a perceber que a diferença entre quem prospera e quem vive preso à escassez não está nas oportunidades nem nas circunstâncias. Está na capacidade de sustentar um pensamento mesmo quando a realidade tenta te convencer do contrário. É fácil pensar em prosperidade quando as coisas estão dando certo. Difícil é pensar em prosperidade quando você abre o aplicativo do banco e o saldo é quase zero. Difícil é pensar em abundância quando as contas estão acumuladas, quando parece que nada flui, quando o medo do amanhã está batendo na porta. Mas é justamente aí que se cria o poder. Porque o livro A Ciência de Ficar Rico diz algo que pouca gente entende na prática. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Mas pensar verdade, independente das aparências, é o trabalho mais árduo do mundo. E esse trabalho mais árduo é o que separa quem ainda está tentando de quem realmente cria a própria realidade. A mente comum observa o que vê e reage. A mente desperta observa o que vê e escolhe o que acredita. E foi isso que eu comecei a fazer. Mesmo quando o externo gritava escassez, eu sustentava internamente a ideia da abundância. Mesmo quando parecia impossível, eu repetia mentalmente: a verdade é a prosperidade. O resto é aparência. E, aos poucos, o meu subconsciente começou a aceitar isso como real. Porque o subconsciente não diferencia o que é verdade do que é imaginação. Ele apenas reage à frequência emocional. Se eu sinto que já tenho, ele cria caminhos para que isso se manifeste. Mas se eu me sinto sem, ele reforça a ausência. Então, manter o pensamento, na verdade, não é fingir que está tudo bem. É escolher conscientemente qual realidade você vai alimentar com a sua energia. É olhar para a conta bancária e dizer: essa é uma aparência temporária. A verdade é que a abundância já está a caminho. É acordar de manhã e, antes de pensar em problema, afirmar mentalmente: eu estou bem agora, tudo está resolvido. A maioria não entende que a prosperidade não começa com o dinheiro, começa com o estado interno. E esse estado se constrói quando você para de lutar contra as aparências e passa a escolher a verdade que deseja sustentar. Quando eu decidi fazer isso, eu percebi que a minha vida não estava me testando, ela estava me treinando. Treinando a minha fé, treinando a minha capacidade de permanecer firme mesmo quando o mundo ao redor balançava. E foi nesse treino que eu desenvolvi o poder que hoje faz tudo fluir de forma natural. Por isso, se você está passando por uma fase difícil, não tente resolver tudo de uma vez. Comece sustentando um único pensamento verdadeiro. Eu estou bem agora. Repita isso até sentir, porque o dia em que você sentir, o mundo ao seu redor começará a responder. E é sobre isso que eu quero te mostrar no próximo ponto, como esse simples sentimento de estar bem agora se torna um alicerce para qualquer transformação financeira e espiritual. Pouca gente entende isso, mas o primeiro passo da prosperidade não é ganhar mais dinheiro. É sentir que está bem agora, mesmo quando a sua mente diz que não. A escassez não começa na carteira, ela começa na vibração, e enquanto a sua vibração for de carência, nada muda de verdade. Você pode trabalhar mais, estudar mais, fazer cursos, mudar de emprego, mas se por dentro continua vibrando falta, a vida vai continuar refletindo falta. Eu aprendi isso da forma mais dura possível. Por muito tempo, eu achava que para mudar a minha realidade, eu precisava primeiro mudar o que estava fora. Mas é exatamente o contrário. É o sentimento interno que cria o cenário externo. Por isso, o primeiro exercício real de prosperidade é aceitar o agora como suficiente. Mesmo que ainda não seja o ideal, mesmo que ainda falte. E o caminho mais rápido para isso é a gratidão. Mas não aquela gratidão automática mecânica de quem repete "sou grato" sem sentir. Eu estou falando daquela gratidão que muda a química do seu corpo. Aquela que faz você respirar fundo e dizer de verdade: tá tudo bem. A gratidão é a forma mais inteligente de enganar o velho padrão de escassez. Porque o subconsciente não entende palavras, ele entende emoção. E quando você sente gratidão, o que ele entende é: eu tenho. E se ele entende que você tem, ele começa a atrair situações compatíveis com essa vibração. Foi assim que começou comigo. Quando eu decidi agradecer pelo pouco, o pouco começou a se multiplicar. Quando eu decidi me sentir bem, mesmo sem ter motivo, os motivos começaram a aparecer. E foi aí que eu entendi o real significado de uma das frases mais poderosas que Jesus já disse: ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Essa frase nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre frequência. Quando você vibra "eu tenho", o universo entende que você está pronto para receber mais. Mas, quando você vibra "não tenho", ele apenas confirma o que você acredita. Então, o primeiro passo prático é esse.
Todo dia, escolha sentir que está bem agora. Não importa o que está acontecendo lá fora. Ao acordar, antes de pensar nos problemas, feche os olhos e diga: eu estou seguro, eu estou em paz, eu estou sendo guiado, tudo está resolvido. Repita até o corpo acreditar. Porque o momento em que o corpo acredita é o momento em que a realidade começa a se reorganizar. É nesse estado que você abre o canal da prosperidade. Porque a mente em paz é um terreno fértil e é nele que o dinheiro cresce. No próximo ponto, eu quero te mostrar o que acontece depois que você estabiliza esse estado interno. Como sair do estou bem agora e começar a expandir para atrair não só o suficiente, mas o transbordar. Quando você consegue sustentar a sensação de estar bem agora, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração para de lutar contra o tempo. E é nesse instante que você abre o espaço para o próximo nível, a expansão. Porque sentir que está bem é o ponto de partida. Mas viver em abundância é o destino. E entre um ponto e outro existe um processo vibracional, um deslocamento interno que não depende de sorte, de oportunidade ou de esforço extremo. Depende apenas da forma como você passa a se sentir diante da vida. A mente acostumada à escassez está sempre em modo de sobrevivência. Ela pensa em resolver o agora, pagar incêndios, pagar contas, consertar o que está faltando. Mas quando você entra em paz, o seu campo energético começa a vibrar em criação. E na criação, você não precisa correr atrás, você atrai. É o que o livro A Ciência de Ficar Rico explica com clareza. A riqueza não é conquistada por quem trabalha mais, mas por quem pensa de um modo certo. E pensar de um modo certo é manter a mente fixada na imagem do que você quer, com o sentimento de que isso já é seu. Foi exatamente isso que mudou a minha vida. Depois que aprendi a sentir que estava bem, comecei a imaginar a minha vida ideal, não como algo distante, mas como algo que já estava acontecendo. Eu deixei de desejar e comecei a me lembrar. Deixei de pedir e comecei a agradecer como se já tivesse recebido. E esse pequeno ajuste de percepção abriu portas que eu nunca teria conseguido forçando. A abundância não vem quando você precisa. Ela vem quando você permite. E permitir é o oposto de lutar. Permitir é descansar na certeza. É saber que existe uma inteligência maior organizando tudo a seu favor. Muita gente vive pedindo sinais, mas os sinais não aparecem porque a pessoa está vibrando urgência. A urgência diz: eu não tenho. Mas a fé tranquila diz: eu já recebi. E é essa fé tranquila que move montanhas. Quando você começa a vibrar nessa frequência, o universo te trata de forma diferente. As ideias chegam com mais clareza, as pessoas certas cruzam o seu caminho, as oportunidades aparecem sem que você precise forçar. E a vida começa a se alinhar à vibração de quem transborda. Porque o verdadeiro rico não é o que tem muito, é o que sente que nada lhe falta. E quanto mais você sente isso, mais a vida te dá motivos para continuar sentindo. Por isso, depois que você aprender a estar bem, o próximo passo é simples. Expandir sem pressa, desejar sem medo, confiar sem esforço. Essa é a vibração da abundância. É o ponto em que a gratidão vira poder criador. No próximo ponto, eu quero te mostrar como solidificar essa vibração, como não deixar que as circunstâncias externas te façam cair novamente na frequência da falta. Depois que você experimenta o estado de abundância, o maior desafio não é alcançá-lo novamente, é permanecer nele, porque o mundo vai testar a sua nova vibração e não é porque o universo quer te punir, é porque ele quer consolidar a sua fé. Toda vez que você expande a consciência, o velho eu tenta voltar, ele se manifesta nas pequenas distrações, nas contas que aparecem de repente, nas vozes internas que dizem: tá vendo? Não vai dar certo de novo. Essas vozes são ecos da antiga identidade. E, se você reagir a elas, volta para o mesmo lugar. O ego odeia perder o controle. E quando você começa a vibrar prosperidade, ele tenta te puxar de volta para o medo. O medo é o terreno onde o ego sobrevive. Mas a fé é o terreno onde o espírito prospera. E é por isso que a verdadeira riqueza começa quando você aprende a observar o medo sem se identificar com ele. O medo vai dizer: você precisa correr atrás. Mas a abundância responde: eu já estou sendo guiado. O medo vai dizer: você precisa se provar. Mas a abundância sussurra: eu já sou o suficiente. O medo vai dizer: e se não der certo? Mas a abundância afirma: já deu. Essa é a diferença entre quem cria e quem se sabota. O criador escolhe onde coloca energia, o sabotador entrega energia para o medo. Por isso,
Toda vez que algo tentar te tirar da vibração de paz, respire fundo e volte para a verdade. Tudo está bem agora. A aparência pode até gritar o contrário, mas a verdade continua sendo a mesma. Porque a verdade não muda com o cenário. Ela muda o cenário. E quanto mais você pratica isso, mais forte você fica. Até o ponto em que nada mais te tira do centro. Nem a oscilação do dinheiro, nem o humor das pessoas, nem o tempo das coisas. Você passa a viver com a mesma serenidade de quem sabe que o resultado é inevitável. A mente antiga vai tentar voltar. E é aí que entra a prática diária. Não é sobre resistir, é sobre substituir. Substituir o medo por fé. A pressa por confiança. A dúvida por presença. Você não controla o tempo do resultado, mas controla a frequência que o atrai. E se você aprender a permanecer firme nessa vibração, o tempo deixa de ser obstáculo, ele se torna aliado. Porque o universo sempre recompensa a constância vibracional. Então, da próxima vez que o mundo tentar te puxar de volta, lembra disso. Você não precisa lutar contra o velho. Basta continuar escolhendo o novo, porque a frequência que você mantém é o futuro que você cria. No próximo ponto, eu quero te mostrar como transformar essa constância vibracional em resultados concretos, como o dinheiro, os clientes, as oportunidades e a expansão começam a aparecer naturalmente quando a sua vibração se estabiliza. Chega um momento em que tudo aquilo que você cultivou por dentro começa a se refletir por fora. Mas o curioso é que isso não acontece como um milagre repentino. Acontece como uma sequência de coincidências perfeitas. Coisas pequenas que parecem casuais, mas não são. Um convite inesperado, uma ideia que surge do nada. Uma pessoa que você não via há anos e reaparece como uma oportunidade. Esses são os primeiros sinais de que a vibração está se materializando. E é exatamente aqui que muita gente erra. Tenta acelerar o processo, tenta forçar o fluxo, tenta controlar o que já está funcionando. A abundância não precisa de empurrão, ela precisa de permissão. E a permissão é emocional, é quando você sente que merece, que está pronto e que o tempo não é um problema. É quando você percebe que tudo o que você queria já está vindo e o seu papel é apenas não bloquear. Quando a vibração se estabiliza, o subconsciente muda o padrão de percepção. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a ter ideias simples que funcionam e que por alguma razão você nunca tinha pensado antes. Isso é o campo energético te guiando. É a inteligência universal respondendo à sua nova frequência. E é por isso que quando as pessoas me perguntam como o dinheiro começou a fluir para mim, eu sempre digo, não foi um plano de negócio, foi um estado mental. Foi quando eu parei de agir a partir da falta e comecei a agir a partir da abundância. Eu não fazia mais por medo de perder, eu fazia por prazer em expandir. E foi nesse ponto que as portas começaram a se abrir sem esforço. Você não atrai o que quer, você atrai o que sente ser. Por isso, se você quiser ver resultados financeiros reais, não basta repetir afirmações, é preciso se tornar a vibração da abundância. E se tornar é simples, é sentir todo dia como se já fosse. O sentimento é o pedido, a constância é a resposta. E a beleza desse processo é que você não precisa acreditar em nada místico. É pura física vibracional. O seu campo emite e o universo responde na mesma frequência. Você sente prosperidade, atrai prosperidade. Você sente escassez, atrai escassez. É inevitável. E quando esse fluxo começa, você percebe que a abundância é viva, ela se move em sua direção na mesma proporção em que você se move para dentro. Quanto mais você confia, mais ela se aproxima. Quanto mais você relaxa, mais ela se manifesta. E o resultado não é só dinheiro, é um estado de paz, segurança e alegria que o dinheiro apenas complementa. Esse é o ponto em que a espiritualidade encontra a prática. E é o ponto que eu quero que você chegue, porque quando o interno se alinha com o externo, a prosperidade deixa de ser meta e vira identidade. No próximo ponto, eu quero te mostrar o que fazer para não perder esse fluxo quando ele começar a acontecer. Porque a maioria das pessoas sabota o próprio crescimento justamente quando tudo começa a dar certo. O momento mais perigoso da jornada não é quando falta, é quando começa a sobrar. Porque é exatamente aí que o velho tenta voltar com força total. E ele vem disfarçado de lógica, de prudência, de realismo. Mas no fundo, é medo. Quando o dinheiro começa a fluir, quando as oportunidades começam a aparecer, o subconsciente antigo se assusta. Ele diz, será que é para mim mesmo? E começa silenciosamente
a tentar restaurar o padrão antigo. A mente busca familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja o sofrimento. E é por isso que tanta gente volta ao ponto de partida depois de um avanço. O segredo é perceber o início desse movimento. É quando você começa a sentir culpa por estar bem, medo de perder ou desconfiança quando tudo começa a dar certo. Esses são os sintomas clássicos da mente antiga tentando retomar o controle. E o antídoto para isso é a consciência. Você precisa observar sem reagir. Ver o medo sem se tornar o medo. Ver o pensamento de escassez sem responder a ele. Porque a cada vez que você reage, você reforça a vibração antiga. Mas quando você apenas observa e permanece na paz, a vibração antiga perde força. Ela se dissolve. A autossabotagem não acontece porque você é fraco. Ela acontece porque o seu subconsciente ainda não se acostumou a receber. Ele ainda associa segurança à escassez. E o seu papel é reeducar esse subconsciente. Mostrar a ele, dia após dia, que é seguro prosperar. Que é seguro ser bem-sucedido. Que é seguro receber com leveza. Por isso, quando algo começar a dar certo, não desconfie, celebre. Quando o dinheiro entrar, não feche a mão, agradeça e deixe circular. Quando uma oportunidade chegar, não racionalize demais, apenas aceite. Essa é a nova vibração. O fluxo se mantém quando você para de duvidar dele. E lembre-se, o universo responde à sua coerência emocional. Ele não entende palavras, entende vibração. Então se você diz, eu quero prosperar, mas vibra medo de perder, o universo entende o medo. Mas se você diz, eu confio e realmente sente isso, o universo entende confiança e te envia provas dela. Por isso, o treino da prosperidade não é mental, é vibracional. É um treino de presença, de manter-se na mesma paz, tanto quando o dinheiro entra, quanto quando ele ainda não chegou. Esse é o ponto onde você prova que a sua fé é real. E quando você passa por esse teste, quando você deixa de reagir e continua em paz, o velho padrão se quebra. E algo profundo muda para sempre. Você deixa de ser alguém que busca prosperar e se torna alguém que naturalmente prospera. No próximo bloco, eu quero fechar essa sequência mostrando como selar esse novo padrão com uma prática simples, algo que vai fixar definitivamente essa vibração no seu subconsciente, para que a prosperidade se torne o seu estado natural. A vibração da prosperidade não se cria num dia, ela se instala na repetição da consciência. E o segredo para consolidar tudo isso que a gente conversou aqui é transformar essa consciência em prática diária. O subconsciente aprende por repetição e emoção. Então o que você precisa agora é de um ritual simples, mas poderoso. Toda manhã, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, feche os olhos e repita internamente. Tudo está bem agora. Eu estou seguro. Eu sou guiado. Eu permito que o dinheiro flua de forma leve e natural. Não é só uma frase, é um comando vibracional. Você está dizendo para sua mente o que é verdade. E quanto mais você repete, mais o seu corpo acredita, mais o seu campo se ajusta, mais a sua realidade responde. E à noite, antes de dormir, repita novamente. Sou grato por tudo que chegou e por tudo que está vindo. Essa é a frequência que fecha o ciclo. Você adormece vibrando completude, não carência. E o universo entende isso como um sinal de prontidão. Amanhã, ele te envia mais razões para se sentir grato. Esse é o ponto final do ciclo da escassez. É aqui que a sua vibração deixa de depender do que acontece e começa a determinar o que acontece. A partir daqui, você não vive mais reagindo à realidade, você começa a criar ele aí. E se você quiser aprofundar esse processo, se você quiser realmente programar sua mente para que a prosperidade flua de forma leve, automática e natural, então eu quero te convidar para a sessão Prosperidade Sem Esforço. Nessa sessão, eu vou te ajudar pessoalmente a identificar e eliminar as crenças que te fazem empurrar a vida com força e te mostrar como reprogramar o seu subconsciente para que ele trabalhe por você. Essa sessão é para quem já percebeu que não é sobre fazer mais, é sobre pensar certo, sentir certo e vibrar certo. Se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de insistir na dificuldade e começar a deixar a prosperidade fluir naturalmente. O link para participar está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembre-se disso. A abundância não é uma conquista, é um estado de consciência. E quando você decide viver nesse estado, o universo inteiro se reorganiza para confirmar a sua decisão.